Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado por você ter vindo para cá, curtir, compartilhar. Se inscreve nesse canal. Esse canal aqui, eu fiz ele porque suspenderam o nosso canal por mais de 90 dias, né? Eu falei, vou fazer um outro canal porque, né? E graças a Deus foi esse canal que eu consegui falar com vocês durante mais de 90 dias que nosso canal ficou suspenso, que nós falamos lá do Lula, né? Aí suspenderam o nosso canal. Foi de novembro a março, se não me engano, né? Novembro do ano passado e março deste ano. Mas vamos lá. Já se inscreveu, já curtiu, já compartilhou? Vamos falar do Ramagem e da Carla Zambelli também. Vamos falar a situação do Ramagem. O ministro Alexandre de Moraes decretou, então, a perda do seu mandato e prisão, né? E prisão. Então, e ele disse que a perda do mandato é direto na mesa, para ser mais rápido, né? A mesa diretora vai dar a canetada, o Hugo Mota, né? É ele que assina, e aí ele demite o Ramagem, o cara que foi eleito pelo povo, e de repente um cara que não é juiz vai lá e decreta a perda do mandato. É esquisito, né? Falar um negócio desse, mas é a pureza verdade. Eu estava olhando aqui agora há pouco que o Hugo Mota ele já está falando aí aos quatro cantos da parede, tá? Que Hugo Mota indica a aliados que Câmara vai cumprir a decisão do STF e cassar o mandato do deputado, né? Durante o julgamento, o ministro relator Alexandre de Moraes afirmou que crimes contra a democracia não podem ser anistiados. Já pensando na anistia, né? Nós estamos já pensando na semana que vem. O entendimento nos bastidores do Supremo é de que não cabe perdão a crimes que atentam contra a própria Constituição Federal. O Moraes falou isso, né, no julgamento dele. Então, nesse sentido, o Ramagem perderia o seu cargo de deputado e, neste caso também, ele não teria o benefício de anistia, porque esse crime é contra, né? O Moraes entende que o crime que ele cometeu é contra o Estado Democrático de Direito. Mas nos bastidores, né, já estão falando que se o Hugo Mota assinar a cassação do mandato de Ramagem, sem o respaldo do plenário, Mota estará comprando uma grande briga. Clima entre deputados é pela manutenção do mandato conquistado nas urnas. O Hugo Mota pode desagradar a maioria da casa ao entregar de bandeja a cabeça de um colega sob pressão da ala do STF, né? Entregar a cabeça não pode dizer, né, pessoal? As pessoas vão achar até que igual João Batista, né? Então, vamos lá. A mesa vai decretar o fim do mandato dele, assim como fizeram com o Chiquinho Brazão, né? Chiquinho Brazão é aquele que foi acusado, né, de ter matado a Marielle, de ser o mandante, né, no caso, né? Aquela história da Marielle ficou mal resolvida, não ficou? Ficou mal resolvida, eu acho, né? Eu juro para você, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça que esses caras são culpados. Não sei por quê. Me parece que não fechou, tá? Mas, enfim, eu não sei de nada, não posso provar nada, é coisa minha. Mas tá, vamos lá. O Ramagem, então, perdendo o cargo, ele será preso, né, por 16 anos, não é isso? Vai ficar o período ali, uns 4 anos no fechado, por ali, né? Os 4 anos no fechado. A pena dele não foi tão grande,
mas pode piorar, né? Ele foi condenado em 16 anos, porque, preste atenção no que eu estou te dizendo, que isso vai acontecer. A Câmara dos Deputados, ele estava respondendo, preste atenção em mim, ó, 5 crimes ele estava respondendo. A Câmara dos Deputados tirou 3, suspendeu 3. E falou bem assim, nós vamos suspender, só vamos deixar 2. E ele foi condenado a 2, por isso que a pena dele foi menor. Mas preste atenção nessa armadilha. Se ele perdeu o mandato, que acho que vai, porque o Hugo Mota, você sabe muito bem, olha para os meus dedos. Ele só ficou com 2, porque ele é deputado. Se ele perdeu o mandato, veja os dedos voltando, ó. Os processos, os 3, ficaram suspensos e não anulados. A Câmara pode sustar, pessoal, um processo enquanto que o cara for deputado, senador. Se ele perdeu o mandato, por exemplo, ele volta a responder. Então, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O Ramagem tomou 16. Ele perde o mandato, o Supremo vai julgar os 3 crimes depois. E que não deveria ser o Supremo. Porque ele perdeu o cargo, ele não tem foro mais, não terá mais foro, deveria ser o juiz de piso. Mas só o Ramagem que tem foro ali no 7, os outros nenhum tem foro. E o Supremo julgou. Vocês me entenderam? Então a situação do Ramagem é muito delicada. Por quê? Os 16 anos dele pode chegar a 24, 25. Igual que os outros foram condenados. O Bolsonaro estava respondendo, ele estava respondendo a mesma quantidade de crimes do Bolsonaro. Né? Só que suspenderam 3, ficou 2. Agora vai voltar os 3. Os 3, e ele será condenado. Então, para você ver como que é esse negócio. Suspende. E aí o cara tem que ganhar a eleição. Por exemplo, o cara tá. Diz então o ditado assim: que o cara entra na política pelos amigos, depois não sai pelos inimigos. Por quê? Que eles lutam tanto para ganhar. Às vezes, o cara que já foi senador, mas ele quer ser vereador, ele quer ser deputado estadual, porque ele quer manter o foro. Né? Ele quer ser alguma coisa ali. Porque quando ele está sem mandato, pessoal, os crimes que forem imputados a eles voltam de novo. E se ele ganhar, fica parado. Se ele ganha de novo, fica parado, até prescrever. Né? Até prescrever. Te dou um exemplo muito claro aqui do meu estado. Né? Tem um deputado federal aqui do meu estado, eu não vou falar o nome, mas ele ia ser candidato a Senado. A Senado. Mas, como ele está respondendo processo no Supremo, resolveram o quê? Ele é da direita, tá? Resolveram o quê? Olha, disputa de novo o deputado que precisa de menos voto e você mantém o seu foro. Porque se você disputa Senado e você perde, você está lascado, você está preso. Vocês entenderam como é o negócio? É, meu amigo, é desse jeito. Então, o Ramagem, a situação dele é muito delicada, né? E aí, será que vão fazer o que com o Ramagem? Hugo Mota vai? Hugo Mota sempre disse, né, que decisão judicial se cumpre, né, e não se discute no processo. A Zambelli é a mesma coisa, né? A Zambelli foi julgada como deputada, perda do mandato e tudo. Só que a Câmara não sustou nada, deixou ela ser condenada, correu livre, né? Isso quer dizer que o Ramagem tem mais força do que a Zambelli politicamente. E tem mesmo, tem mesmo. Eu sempre falei para você que a Carla foi abandonada há muito tempo pela política. Eu já tinha falado para você há muito tempo, né?
Muita gente não acreditava em mim, mas ela foi abandonada pela alguns, a maioria dos políticos abandonou ela, né? Inclusive o Valdemar, que ele disse assim que é uma menina boa, foi muito votada, mas errou e não sei o quê, né? Então a Carla Zambelli, ela irá sim também perder o mandato, né? Até por falta mesmo, né? Porque o regimento interno, ele diz que por falta o deputado perde o mandato. E isso também está acontecendo nesse momento com o Eduardo. Ele está acumulando faltas, né? Ele está acumulando faltas. E vai chegar um momento que essas faltas, elas vão comprometer ali o seu cargo como deputado. E ele vai perder o mandato por falta, igual o Chiquinho Brazão também. Eu acredito. Mas ele disse que não entrega, deixa o negócio correr. Eles tentaram mudar essa regra na Câmara, mas não mudaram. Ele ficar lá remotamente, igual que fizeram na pandemia e tal, mas não aceitaram. Então ele está acumulando falta, sim, né? E, e o Ramagem, ele pode até ir, mas a situação dele, né? Se o Hugo Mota não decretar a perda do mandato do Ramagem, é provável que o Supremo até afasta ele do cargo. Há essa possibilidade ainda. Para você ver a força que tem esses homens, né? Os caras nem juiz são, dá um monte de decisão estranha, né? Afasta governador, afasta não sei quem. Nós estamos lascados mesmo, né? Lembrando aqui, pessoal, que o Ramagem e todos que foram condenados, o Ramagem ainda é um cara mais novo, né, ali, ele foi condenado a 16 anos, fora os outros três que eu expliquei. Então, até agora, 16. Como que conta a inegibilidade? Porque esses 16 anos ele fica inelegível, tá? É inelegível. Ah, Marcelo, mas ele foi para prisão domiciliar. Ele está inelegível. A prisão não tem nada a ver com inegibilidade. Ele pode estar solto. O Cabral está solto, mas está inelegível, por enquanto. Eu acho que ele vai conseguir ainda reverter. Nós estamos no Brasil, filho. Nós estamos no Brasil. Eu vi até um vídeo dele hoje que me mandaram, ele na piscina, mandando vocês ler um livro e tal. Palhaçada. Então vamos lá. O Ramagem, 16 anos. Ele fica inelegível 16? Não. Não. Ele fica 16 mais 8. Hã? 24? 16. 8, 6, 14, né? Isso aí. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ele fica 24 anos inelegível. O Bolsonaro foi 27 anos. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 anos. O Bolsonaro fica inelegível se ele não derrubar essa pena. Resumindo, quantos anos a pessoa foi condenada? Você conta mais 8. Tá? O Braga Neto, 24, se não me engano, mais 8. Fulano, 20, mais 8. Deu para entender? Sempre você acrescenta 8 para cima. Né? Que vai acontecer agora com o Daniel Silveira, né? Ele está perto de sair, mais 8. Né? Mais 8. Ah, eu fui condenado no 8 de janeiro, 17 anos, 17 mais 8. Né? Ah, vou ter anistia. Aí é diferente. Se você tiver anistia, que a gente espera, não tem inegibilidade, não tem prisão, nada. A pessoa pode ser candidata já agora em 26, caso queira. Vocês entenderam? Ficou esclarecido para vocês aí? Pois é, a situação do Ramagem é muito delicada, muito complicada, e o Hugo Mota já está falando que vai sim decretar a perda do seu mandato. Assim que for publicado o acórdão de ontem, que demora umas 2 semanas. Forte abraço, Deus abençoe, obrigado por você curtir e compartilhar.